Boa tarde. Uma ilusão persistente acompanha certas pessoas. Elas acreditam que, se estão envolvidas na obra de Deus, se estão servindo a Deus, se estão fazendo a vontade de Deus, então Deus há de afastar todas as dificuldades, solucionar de modo rápido e fácil todos os problemas, minorar os desafios e, de certa forma, estender um tapete vermelho diante dos projetos, planos e caminhos daquela pessoa. No entanto, a realidade é bem diferente. Estar envolvido na obra de Deus é estar envolvido numa guerra. Entrar no serviço de Deus é ter que fazer frente a dificuldades e problemas. Fazer a vontade de Deus é se dispor a enfrentar perseguições, enfrentar oposição. Em nossa introdução à exposição da carta aos Efésios, temos tratado do tema que a igreja local deve ser um polo de expansão do Evangelho. Partindo do exemplo da ação do apóstolo Paulo na igreja em Éfeso, nós temos destacado algumas características que fazem de uma igreja local um polo de expansão do Evangelho. A primeira delas foi que esta igreja deve ser plantada de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus. A segunda foi que ela deve estar centrada na palavra de Deus. O seu fundamento, o seu centro, deve ser a revelação de Deus em sua palavra. A terceira é que ela deve ter a disposição para aproveitar as oportunidades, as portas abertas por Deus para pregar o Evangelho. E hoje veremos a quarta. Ela deve ter a disposição para enfrentar os desafios. E iniciaremos com o mesmo texto que iniciamos a terceira mensagem, que falava de disposição para aproveitar as oportunidades, que foi o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versos 8 e 9. Esse texto também vai servir de base para nos indicar que uma igreja que quer ser polo de expansão do Evangelho também deve ter a disposição para enfrentar os desafios, disposição para enfrentar a oposição. Diz assim, 1 Coríntios 16, versos 8 e 9, Paulo, da cidade de Éfeso, escrevendo para a igreja de Corinto e falando de seus planos de visitar a igreja de Corinto, de visitar as igrejas da Macedônia, mas aí ele diz: mas ficarei em Éfeso até ao Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos muito gratos pela tua bondade em nos dar a tua palavra. Mas reconhecemos que somos incapazes de entender, explanar, amar e viver esta palavra. Por isso clamamos que graciosamente o Senhor nos visite com a ação do teu Espírito Santo, dispondo-nos ao entendimento, dispondo-nos à compreensão, ao amor e obediência a esta palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma igreja, para ser polo de expansão do Evangelho, deve estar disposta para enfrentar os desafios, deve estar disposta para enfrentar a oposição. Nesse texto, Paulo então diz para os irmãos de Corinto que não iria logo visitá-los, porque iria permanecer na cidade de Éfeso, naquela sua terceira viagem missionária, porque Deus tinha aberto uma porta grande, uma porta eficiente, uma porta que prometia
muitos bons resultados. E então ele ficaria ali para aproveitar esta porta aberta. Mas aí ele acrescenta, mas também há muitos adversários. A palavra aqui traduzida como adversários fala de opositores, oponentes, pessoas que resistem, que reagem de forma contrária, de forma a confrontar, de forma a ser hostil, que reagem com hostilidade. Então a palavra de Deus irá enfrentar oposição, irá enfrentar desafios, ela irá ter oportunidades, haverá portas abertas, portas grandes, portas eficientes, portas que prometem grandes resultados, boas oportunidades. Mas acompanhando estas boas oportunidades, haverá desafios, haverá oposição. E eu quero destacar aqui 4 fatores desta oposição. O primeiro deles é que o Evangelho sempre enfrentou oposição, sempre enfrentou adversários. Há o adversário maior, o adversário por excelência, o adversário Satanás. Inclusive, este nome, Satanás, significa exatamente isso, aquele que se opõe, aquele que faz oposição, aquele que está para resistir. Lá no livro de Zacarias, no Antigo Testamento, no capítulo 3, verso 1, quando Deus inicia então o seu projeto de restauração do povo de Israel, depois do exílio, depois que eles estão voltando do cativeiro babilônico, e eles então aí estão construindo o templo, tentando restaurar o povo, Deus levanta 2 pessoas, um governador e um sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Josué, que deveria liderar espiritualmente o povo. E no capítulo 3, verso 1 do livro do profeta Zacarias, o profeta diz o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou-me também o adversário, que estava à direita de Josué para o acusar. Esse adversário aqui é Satanás, aquele que se opõe, aquele que se coloca contra. Então, o Evangelho sempre tem enfrentado oposição. O plano de Deus sempre tem enfrentado oposição. Nas diversas fases, nas diversas etapas que Deus tem realizado o seu plano, tem havido oposição. Desse opositor maior, desse opositor por excelência, que é Satanás, o adversário. Mas também existe uma oposição em nós, um adversário em nós, conforme nós podemos perceber no texto de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Talvez a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, combatendo os judaizantes de seu tempo, combatendo aqueles que diziam que era necessário guardar também a lei para poder ter a salvação. O apóstolo, então, na terceira parte da carta, quando fala da vivência cristã, quando fala da forma como nós vivemos a vida cristã, que é algo também da graça de Deus, que vem através do Espírito Santo, não é resultado do nosso esforço, não é resultado das nossas obras, mas é algo da graça de Deus através do Espírito Santo. Ele diz assim: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos, são adversários entre si, para que vocês não façam o que querem. Então aqui ele fala da carne, da nossa velha natureza, da nossa tendência de seguir os valores, de seguir os princípios deste mundo,
de acompanhar as ideias deste mundo, aquelas ideias que se opõem a Deus, que se colocam contra Deus, de acompanhar então as coisas desta vida, as coisas deste mundo que não são do reino de Deus. E aí ele diz: esta carne milita, luta contra o Espírito. Por quê? Porque ela é oposta ao Espírito e o Espírito oposto à carne. Eles são adversários, não há como conciliá-los, não há como viver em paz com os dois. Então temos estes adversários, Satanás, o adversário maior, mas há também em nosso coração aquela velha tendência que já tínhamos antes de nos convertermos, que é aquela inclinação para viver de acordo com os valores, de acordo com os princípios deste mundo. Esta é a carne a qual Paulo se refere aqui. Esta inclinação nossa de rejeitar a palavra de Deus, de rejeitar os mandamentos de Deus e nos aliarmos e preferirmos e nos inclinarmos aos valores, às crenças e aos princípios deste mundo. Então, há esse adversário também, há esta oposição também. Sempre que tentamos fazer a vontade de Deus, sempre que tentamos seguir a Deus, já enfrentamos esses dois adversários, Satanás e essa tendência, essa inclinação, esse desejo que há em nós. Mas há outros tipos de adversários na forma de pessoas que o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou. Veja, por exemplo, o livro de Lucas, no capítulo 13, verso 17, quando Jesus então confronta os religiosos de seu tempo, por Jesus ter realizado uma cura no dia de sábado. Os religiosos de seu tempo o condenam por ter realizado aquela cura no sábado. Jesus então confronta esses religiosos e no verso 17 diz assim: tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ou opositores ficaram envergonhados. Então Jesus também enfrentava os seus adversários, tinha os seus opositores, tinham pessoas que estavam tentando atrapalhar, estavam tentando impedir que ele realizasse o plano de Deus, realizasse a vontade de Deus. Nós não deveríamos ficar espantados de forma nenhuma quando enfrentamos dificuldades, quando enfrentamos oposição, quando enfrentamos lutas, em procurarmos fazer a vontade de Deus. Isso não deveria nos espantar jamais, porque o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou dificuldades, o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou lutas, o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou adversários. E, inclusive, ele alertou os seus discípulos quanto a isso. Veja no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 21, verso 15. Lucas, capítulo 21, verso 15. Quando o Senhor Jesus alerta os seus discípulos sobre a perseguição que viria sobre eles, eles seriam então presos, eles seriam perseguidos, eles seriam entregues às sinagogas, lançados às prisões, levados à presença de reis e de governadores, e isso aconteceria para que eles pudessem dar testemunho do Senhor. E aí no verso 15 Jesus diz: porque eu lhes darei palavras de sabedoria e não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês, todos os que fizerem oposição a vocês, todos que se tornarem adversários de vocês. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo alerta os seus discípulos de que eles enfrentariam oposição,
de que eles enfrentariam obstáculos, eles enfrentariam hostilidades ao cumprir a vontade de Deus, ao levar adiante o Evangelho, a expansão da igreja, a expansão do reino de Deus. Então, esse é o primeiro princípio, o primeiro fator a ser destacado. O plano de Deus, o Evangelho, sempre enfrentou oposição. Enfrenta a oposição de Satanás, enfrenta a oposição da nossa própria inclinação, algo que há em nós que não quer se curvar ao Evangelho, mas enfrenta a oposição também das pessoas, como Jesus enfrentou e ele alertou que os seus discípulos enfrentariam. O segundo princípio ou fator é que a oposição aparece na forma de teimosia e descrença. E aí nós vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo 19, que é o texto que a gente tem usado, tem feito referência sempre nessas 4 mensagens introdutórias, porque é o texto que relata a chegada do apóstolo Paulo à cidade de Éfeso e o tempo que ele passou ali para implantar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para deixar uma igreja ali. E nesse capítulo 19, no versos 8 e 9, no verso 8 fala que Paulo chegou ali e durante os 3 primeiros meses ele esteve pregando na sinagoga, pregando aos judeus, persuadindo, discutindo a respeito do reino de Deus. Mas no verso 9 diz: mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Aqui diz que alguns deles, isso é, daqueles judeus ali da sinagoga, se mostravam teimosos. A palavra teimoso, literalmente aqui é endurecido, empedernido. O coração, então, se tornou como uma pederneira, se tornou muito duro. Um coração, então, que não está flexível para ouvir, crer e obedecer à palavra de Deus. O que é que faz um coração ficar deste jeito? Veja lá no livro de Hebreus, no capítulo 3 de Hebreus, no verso 13. Hebreus, capítulo 3, verso 13. Fazendo um alerta àqueles irmãos que estavam enfrentando, então, oposição, enfrentando perseguição, e alguns estavam até ficando desanimados, deixando de frequentar as reuniões da igreja. No verso 12, o apóstolo diz o seguinte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau, um coração descrente, que se afaste do Deus vivo. Então, primeiro, tome cuidado, para que o coração de vocês fique aí se inclinando à maldade, se inclinando à descrença, e assim acabe se afastando do Deus vivo. Não há aqui como a gente conciliar uma vida que gosta do pecado e ter comunhão com Deus. Não há como. Uma coisa vai nos afastar da outra. Se nós cultivarmos o gosto pelo pecado, cultivarmos a maldade, cultivarmos os desejos do nosso próprio coração, nós vamos começar a arrumar razões para a descrença, essa é a verdade. Nós vamos começar em nossos raciocínios procurar razões para a descrença e assim vamos nos afastar do Deus vivo. Porque não há como você ficar
ali preferindo o pecado, vez após vez, e continuar com Deus. Ou o nosso amor a Deus nos afasta do pecado, ou o nosso amor ao pecado nos afasta de Deus. Então ele diz, tenham cuidado. E aí no verso 3 ele diz, em vez de então cultivar esse coração mau e descrente, pelo contrário, animem uns aos outros. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que endurece o coração das pessoas? O engano do pecado. O pecado é enganoso. O pecado promete e não entrega o que promete. Essa é a grande verdade. O pecado aparenta, promete, diz que vai ser desse jeito, que se você seguir o pecado, se você fizer o pecado, se você cair no pecado, então, que sua vida será de uma determinada maneira, que os problemas não serão tantos, que você vai conseguir sair, isso, aquilo outro. Então, o pecado prepara, assim, uma mesa, prepara uma armadilha, prepara uma situação onde tudo parece muito bonito, onde tudo parece muito sem problema. O pecado é enganoso. Quando a pessoa fica aceitando esse engano, o seu coração vai ficando endurecido. Eu creio que é experiência comum. Se você cresceu ouvindo que fazer tal coisa é errado, não faça isso que é errado, não faça isso que é errado, você cresceu ouvindo isso. Mas você tem desejo de fazer aquilo. O simples fato da gente ficar ouvindo não nos liberta do desejo. Aí você ganha uma certa liberdade, surge a oportunidade, você faz aquilo uma vez. Aí você faz aquilo a primeira vez, normalmente, como é que você se sente? Arrasado, consciência pesada, nem consegue dormir direito, até promete que nunca mais vai fazer de novo. Mas o desejo continua. Aí você faz uma segunda, uma terceira, uma quarta, e daí para frente. Se torna normal. Você aceita. O que aconteceu? O engano do pecado endureceu o seu coração. Você ficou endurecido. Por isso que ele diz, vocês devem estar constantemente se animando uns aos outros, alertando uns aos outros, encorajando uns aos outros, porque o pecado torna o coração endurecido. Aí quando o coração fica endurecido, a gente não quer ouvir a verdade. A gente vai brigar contra a verdade. A gente, inclusive, vai incitar outros contra a verdade. Veja no livro de Atos, no capítulo 14, no verso 2. Atos, capítulo 14, verso 2. Que o apóstolo Paulo já tinha enfrentado uma situação dessa numa outra cidade. Lá na cidade de Icônio, na primeira viagem missionária, diz que os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Aquela descrença de um coração endurecido fez com que eles incitassem outras pessoas, levantassem outras pessoas contra o evangelho. E a mesma coisa, voltando a Atos capítulo 19, verso 9, está acontecendo.
Eles estão com o coração endurecido e descrente, não querem crer no Evangelho. E, portanto, falam mal do Evangelho. Quando a igreja se dispõe a pregar o Evangelho, haverá 3 reações. Pessoas que creem, pessoas que são indiferentes, que não estão nem aí, e pessoas que vão fazer oposição. Pessoas que vão ficar contra. Pessoas que vão teimar. Pessoas que... Os indiferentes são descrentes. Mas é um descrente tipo, viva e deixe viver. Um exemplo disso, muito interessante, foi o mestre judeu de Saulo de Tarso, que foi quem? Gamaliel, lembra dele? Paulo, então, foi instruído aos pés de Gamaliel. Só que nessa área, Paulo não seguiu os ensinos, né? Na época, Saulo não seguiu os ensinos de Gamaliel. Você lembra que teve uma vez, eu não estou lembrado se é capítulo 4 ou capítulo 5 de Atos, em que os judeus querem condenar os apóstolos. Aí Gamaliel diz o quê? Deixa eles aí. Se isso for dos homens, o que vai acontecer com essa obra? Se acaba por si mesmo. E se for de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Então a posição de Gamaliel era mais ou menos essa. Viva e deixe viver. Eu não creio no que eles estão dizendo, mas eu não vou fazer oposição a eles, né? E Saulo de Tarso não pensava assim, né? Ele já não, eu não creio nisso, eu devo perseguir e matá-los, né? Então nem sempre o discípulo obedece o seu mestre. Mas alguns são assim, os indiferentes, eles não creem, mas eles deixam para lá. Mas há aqueles que se opõem, além de não crer, eles fazem oposição, falam mal, atacam, não querem deixar as outras pessoas crer. Então, sempre que você anunciar o Evangelho, não se iluda. Vai ter uma dessas 3 reações. Ou a pessoa vai crer, ou a pessoa vai ser indiferente, ou a pessoa vai se opor, vai ficar contra você, vai ser hostil a você. Uma outra forma de dureza e descrença, ainda aí no capítulo 19, aparece numa tentativa de imitar os milagres. A partir do verso 11, versos 11 e 12, diz que Deus atuava pelas mãos de Paulo e realizava milagres extraordinários, a ponto das pessoas levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Aí diz que alguns judeus, exorcistas ambulantes, isso é, pessoas que viviam de fazer o exorcismo, mas iam de cidade em cidade, exorcistas ambulantes. Eles chegavam numa cidade, tem alguém endemoniado aqui? Pois pode deixar com a gente que a gente resolve. Aí dali ia para outra cidade, assim, nunca se fixavam no lugar. Esses exorcistas ambulantes, chegando ali em Éfeso, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito maligno. Então havia pessoas possuídas de espírito maligno e esses exorcistas ambulantes chegaram lá para expulsar esses demônios. E eles diziam o seguinte: ordenam que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Então eles estão confiando aqui num Jesus, não é tanto num Jesus que eles creem, mas num Jesus que Paulo prega. Eles estão confiando num poder aí, tentando imitar o apóstolo Paulo. E ele diz que os que faziam isso eram filhos de um judeu, eram 7 pessoas, filhos de um judeu chamado Seva, que inclusive era sumo sacerdote lá em Jerusalém. Mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? Certo?
Jesus eu conheço. Note bem o que os espíritos malignos estão dizendo. Os espíritos malignos conhecem Jesus? Conhecem. Conhecem e temem, né? Jesus eu conheço. Paulo também eu conheço. Mas vocês, eu nem sei quem vocês são. E a pessoa que estava possuída do espírito maligno saltou sobre aqueles homens, dominou aqueles homens, prevaleceu contra aqueles homens, arrancou as roupas daqueles homens e feriram aqueles homens, de maneira que 7 homens tiveram que fugir de um, mas era de um que não estava sozinho. Estava possuído de espíritos malignos, certo? E eles tiveram que fugir daquela casa. Então, eles chegaram lá naquela casa, tentando imitar os milagres operados por Paulo. Essa é outra maneira que a igreja enfrenta oposição. A tentativa de imitação. A tentativa, então, de usar o nome do Senhor Jesus. Tentar invocar o nome do Senhor Jesus. Tentar realizar milagres em nome de Jesus, mas sem que estas pessoas que estão tentando fazer isso conheçam de fato Jesus, conheçam de fato o Evangelho. Elas tentam apenas imitar. Esta é outra oposição, é outro desafio que a igreja enfrenta. De pessoas, então, que tentam imitar, usam a mesma linguagem, usam as mesmas palavras, mas de fato não conhecem Jesus. Mas de fato não experimentaram o poder do Evangelho. Aqui é outra oposição que a igreja enfrenta. É interessante que no capítulo 20, verso 19, naquele sermão que o apóstolo Paulo está pregando aos pastores de Éfeso, ele diz o seguinte: vocês sabem que eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me vieram pelas ciladas dos judeus. Nesse ponto, a oposição, assumindo a forma de endurecimento, de descrença, de teimosia, ela acontece nesses 3 casos que eu mencionei da parte dos judeus, dos parentes de Paulo, daqueles que eram da mesma raça de Paulo, do mesmo povo de Paulo, certo? Eles então começam com o coração endurecido pelo engano, ficam descrentes, começam a falar mal, alguns tentam imitar, tentam copiar, mas também armam ciladas, armam tramas. Isso é algo que o apóstolo Paulo enfrentou desde sua conversão, lá em Atos 9, 24, quando ele estava ainda na cidade de Damasco, e que depois daqui ele também vai enfrentar, é dito no capítulo 23, verso 30, no capítulo 20, verso 29, no capítulo 20 ainda, verso 3, ele enfrentando as tramas, as conspirações. E estas ciladas, ele diz, produzem provações, produzem tentações. Como são estas ciladas, estas armadilhas? Estas armadilhas têm um duplo propósito. Um deles, tentar nos induzir ao erro, tentar nos fazer cair em pecado. Então, a oposição, especialmente aquela oposição endurecida pelo pecado, aquela oposição da descrença, aquela oposição que tenta imitar, ela vai preparar armadilhas, preparar situações para nos fazer cair no pecado, para nos desacreditar diante das pessoas. E um outro propósito é verificar a autenticidade, a veracidade da nossa fé. Esse endurecimento é que faz com que as pessoas se tornem instrumento de tentação.
Lá no capítulo 3, aquele que nós lemos, verso 3, sobre ficar endurecido pelo engano do pecado, na continuação do argumento, no verso 8, o autor diz que é esse endurecimento de coração que faz com que a pessoa se torne um instrumento de tentação. Em outras palavras, alguém que fica resistindo, com o coração endurecido. Chega um momento em que ela não fica satisfeita em ela somente estar errada. Ela quer carregar também quem está certo. E começa a preparar armadilhas, começa a preparar ciladas, começa a fazer tramas para levar outras pessoas à queda, para fazer outras pessoas caírem no pecado. Paulo passou por isso, da parte dos judeus. E nós devemos lembrar como Jesus nos indicou para enfrentar a tentação. Lembra? A oração do Pai Nosso, qual uma das petições? Não nos deixe cair em tentação. E depois ele diz, orai para que não entreis em tentação. É a oração, a maneira como nós resistimos a estas armadilhas. A igreja sempre enfrentou esta oposição. A oposição do coração endurecido, a oposição da descrença. Essa oposição tenta imitar o evangelho, imitar a forma de ser igreja, imitar a linguagem, imitar os cânticos, imitar várias coisas da igreja, mas nunca leva o autêntico evangelho. Imita a forma, mas não o conteúdo. Leva a mesma forma, pinta a casa da mesma cor, mas dentro não é a mesma coisa. Além de fazer isso, eles também preparam armadilhas, preparam testes, tentam induzir, tentam fazer com que a igreja se afaste do caminho, venha perder o seu testemunho, venha perder a sua credibilidade. A igreja sempre, o evangelho, o povo de Deus, sempre enfrentou oposição. Esta oposição assume as formas de um coração endurecido e de uma descrença. Mas em terceiro lugar, ela também assume a forma de idolatria. E a maior parte do texto aqui de Atos 19, que vai do verso 23 até capítulo 20, verso 1, fala exatamente desse tipo de oposição, a oposição na forma de idolatria. E aqui diz que houve, por essa época, verso 23 do capítulo 19, um grande alvoroço, um grande tumulto lá na cidade de Éfeso por causa do caminho, isso é, por causa do evangelho pregado por Paulo. Havia um certo ourives, aí um artífice, alguém que trabalhava com ouro e com prata, o nome dele era Demétrio, e ele fazia modelos de prata do templo da deusa Diana. Então ele fazia miniaturas em prata do famoso templo, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, lá que tinha na cidade de Éfeso. Então ele fazia aquilo, e não só ele, mas vários outros, e isso dava muito lucro. A cidade de Éfeso era uma cidade de turismo religioso muito forte. E uma das atrações era exatamente o templo da deusa Diana. Então os adoradores de Diana chegavam lá, iam ao templo, adoravam Diana ali naquele templo, a deusa Diana, e eles queriam levar uma lembrança, eles queriam levar algo que pudesse nutrir a sua fé. E aí o que eles tinham? Essas miniaturas do templo feito de prata, certo? Então compravam e levavam para casa. Então isso dava muito lucro para estas pessoas. Aí Demétrio convoca todos os outros ourives e diz para eles: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício.
vocês sabem que a gente vive disso aqui. Né? O nosso ganha-pão é isso aqui. Mas vocês sabem também, vocês estão vendo e ouvindo, que não só em Éfeso, mas em toda a província da Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e até que venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Aqui nós temos preocupações um tanto mais respeitáveis unidas com outras preocupações. A preocupação básica qual é? Perder o ganha-pão. Essa é a preocupação básica. Mas eu não posso simplesmente levar uma multidão a ficar do meu lado só porque o meu ganha-pão está correndo risco. Então ele levanta aqui outras preocupações. Olha, o nosso ofício vai perder a fama. Ele nem considera a possibilidade de fazer outro tipo de coisa na vida. Olha, corre-se o risco do templo perder o seu prestígio, esse templo bonito aqui perder o seu prestígio. E o terceiro, corre-se o risco da própria deusa Diana perder a sua majestade. Bem, e se a deusa Diana perdesse a sua majestade, isso comprovava o quê? Exatamente o que Paulo estava pregando, de que não eram deuses de verdade, né? Se a deusa tão majestosa corria o risco de perder essa majestade, é porque ela não é tão deusa assim, ou não tem tanta majestade assim, ou não tem tanto poder assim. Mas a verdade é que com esse discurso, ele leva, veja o que acontece no verso 28, aquelas pessoas que ele reuniu ficarem furiosas. E eles começam a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Daí, a confusão se espalha, certo? Por toda a cidade. Era um lugar onde só estavam ali, vamos chamar o sindicato dos ourives, os membros do sindicato dos ourives. Mas eles começam a gritar, a confusão se espalha, eles saem dali e vão lá para o teatro. E lembram, o teatro tinha quantos lugares mesmo? 24 mil pessoas, certo? Ainda essa semana um irmão aqui da igreja mandou uma foto daquele teatro, foi redescoberto pela arqueologia, ainda hoje está lá na cidade de Éfeso, né? Um anfiteatro muito bonito, ainda está lá. Então, 24 mil pessoas. Aí eles correm a cidade toda alvoroçada, corre lá para o anfiteatro, certo? Sim, instala então ali, a confusão se espalha, e aí eles arrastam consigo alguns companheiros de Paulo, Gaio e Aristarco, vamos levar vocês, já que a gente não conseguiu pegar Paulo, a gente pega os colegas dele, certo? Aí Paulo quer se apresentar, verso 30, mas aí os irmãos dizem, você está doido, você não vai. E as autoridades, quando tomam ciência da situação, dizem, não deixem Paulo ir lá. Peçam para ele não pisar lá. E a confusão se torna tão grande, verso 32, uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos ali. Então aqui é uma confusão, começa por um motivo, vai arrebanhando pessoas, e tem gente que só quer acompanhar a multidão, né? Só quer uma aventura, estão gritando, grande é a Diana dos... Depois eu vou gritar também, grande é a Diana dos Efésios, grande é a... Eu vou acompanhar aqui. E lá está todo mundo gritando, e alguns não sabem nem, mas o que a gente veio fazer aqui mesmo?
Não sei, mas sei que está todo mundo gritando, grande é a Diana dos Efésios, estou gritando também junto, certo? Você percebe que o mundo não mudou muito, né? Em certos aspectos, a vida continua do mesmo jeito, certo? Basta aí alguém começar um movimento que outras pessoas acompanham, muitas vezes sem nem saber por quê. E lá está, então, e eles passam, irmãos, durante 2 horas. Sabe o que é 2 horas? Eles ficarem aquela gritaria ali no anfiteatro. Normalmente, os anfiteatros antigos, eles tinham, ainda hoje tem, uma acústica fantástica. Não tinha sistema de som, não tinha nada disso. Agora, você imagina, num anfiteatro, tinha discurso, tinha peças, certo? Peças de teatro. As pessoas falarem para 24 mil pessoas ouvirem. Tinha que ter uma excelente acústica. E tem, certo? Se você tendo a oportunidade de visitar esses lugares, num deles que eu visitei uma vez, até o nosso falecido cantor Oséias Silva, ele cantou. Sem microfone, sem nada, e todo mundo que estava ouviu, certo? Porque foi feito para isso. Não tinha sistema de som, então tinham que aproveitar toda a estrutura do local, procurava-se um local onde o vento, a brisa cooperasse para isso. Agora você imagina o que é uma multidão num lugar assim, durante 2 horas, gritando, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Dava para ouvir na cidade toda. E aí as autoridades chegam, e eu quero destacar algumas coisas aqui. O escrivão da cidade chega, verso 35, ele consegue fazer com que o povo se cale. Ele diz, senhores, a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu. Era a crença deles, que aquela imagem tinha caído do céu. Isso não pode ser contestado. Então vocês devem se manter calmos e não façam nada de forma precipitada. Porque estes homens que vocês trouxeram aqui, que no caso eram os companheiros de Paulo ali, o que fala no verso 29, Gaio e Aristarco, esses homens que vocês trouxeram não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a deusa Diana. A oposição para criar alvoroço, a oposição ao evangelho para criar alvoroço, ela vai levantar mentiras. Aquelas pessoas não tinham profanado o templo, não tinham blasfemado contra Diana. Eles estavam pregando o evangelho. Mas a hostilidade vai criar mentiras, vai inventar coisas, vai criar fakes para insuflar a opinião das pessoas, para influenciar as pessoas contra o evangelho. Aqui está um exemplo claro. Eles estavam acusando que eles profanaram o templo, blasfemaram da Deus, e o escrivão disse, eles não fizeram nada disso. Aí nos versos 38 e 39, o escrivão diz, se Demétrio e os demais ourives têm alguma queixa contra alguém, vão aos tribunais. Vão às autoridades de fato que acusem ali. A oposição nem sempre vai fazer as coisas pelo modo legal, de acordo com a lei. Eles querem de fato criar confusão. Quando se tem a verdade, há necessidade de se criar confusão? Não. É só apresentar a verdade. Quando você não tem a verdade ou não está seguro da verdade, aí sim, você aproveita para mentira, para criar confusão, para criar alvoroço, porque no meio do alvoroço, no meio da confusão, ninguém escuta argumento. Só escuta gritaria, só escuta emoção,
só escuta as tramas. E aí você consegue atingir os seus propósitos. Aqui, pela graça de Deus, esse escrivão teve o bom senso de acalmar as pessoas, certo? Mas eles estavam usando de mentiras e de atitudes ilegais, contrárias à lei. No verso 29 mesmo ele diz: e se vocês têm alguma coisa, marquem uma assembleia regular, marquem uma reunião de acordo com as leis da cidade, com as leis do município, que a gente faz. Mas não façam uma reunião dessa aqui, porque isso pode se virar contra vocês. O evangelho sempre enfrentou oposição, que vem na forma de um coração duro e descrença, mas vem na forma também de idolatria, porque o evangelho vai mexer com interesses. O evangelho vai fazer frente a certos interesses que sobrevivem do pecado, como é o caso aqui. Esses ourives ganhavam em cima da idolatria, e eles não queriam perder isso. E o evangelho mexe com isso. Então ele vai despertar a oposição. Ele vai enfrentar hostilidade. Ele vai enfrentar os adversários. E o quarto e último, o evangelho vai enfrentar oposição na forma de fortes pressões. Vamos para 1 Coríntios, no capítulo 15. Lembra, 1 Coríntios é aquela carta que Paulo escreveu estando na cidade de Éfeso. E no capítulo 15 desta carta, ele faz uma defesa da ressurreição, a ressurreição dos mortos. E um dos argumentos dele está no verso 32, que ele diz o seguinte: se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e a bebamos, porque amanhã morreremos. O apóstolo Paulo diz que ele lutou contra feras. Eu não creio que ele está usando a palavra feras no sentido literal por duas razões. Ele era cidadão romano e era proibido pegar um cidadão romano e colocá-lo para lutar contra as feras, certo? Como cidadão romano, ele não seria submetido a esse tipo de castigo, de ser jogado ali num estádio para servir de espetáculo, lutando contra feras. Se você conhece um pouco da história do Império Romano naquela época, essa era uma das diversões, certo? Então, como hoje as pessoas se divertem assistindo luta, um esbagaçando o rosto do outro, tal. Certo? Naquela época também as pessoas se divertiam, tanto vendo lutas de uns contra os outros, como de pessoas lutando contra as feras, leões, tigres, coisas assim. Mas aos cidadãos romanos isso era proibido, eles não poderiam ser lançados, era outro tipo de criminoso que não seria cidadão romano que receberia esse tipo de punição. Mas a segunda razão é que dificilmente alguém que lutasse contra feras iria sobreviver. E Paulo aqui está dizendo, eu lutei contra feras. Paulo não era um gladiador, um homem treinado para lutar contra feras. Se ele fosse jogado contra as feras, certo? Ele seria devorado por elas. Então eu creio que ele está usando a palavra feras num sentido figurado. Ele lutou contra os falsos mestres, ele lutou contra os perigos. E na segunda carta, no capítulo, 2 Coríntios, no capítulo 1, versos 8 e 9, veja o que ele diz. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. E lembra que na província da Ásia ele esteve na cidade de Éfeso. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Ele diz, eu não quero que vocês fiquem sem saber o tipo de tribulação que
pesou sobre nós, a palavra que ele usa aqui é nos sobrecarregou, foi um fardo muito acima das nossas forças. Foi como se eu sofresse uma pressão, mas uma pressão de intensidade tal que me levou à beira do desespero, que me levou à porta da morte. Eu achei que eu iria morrer. Eu enfrentei esse tipo de pressão. A palavra, inclusive, usada aqui, é de onde veio para a nossa língua a palavra barômetro. E qual é o papel de um barômetro? Medir a pressão de alguém, especialmente debaixo d'água. Então ele está usando. Veio uma pressão, mas uma pressão tão grande em cima de mim, algo que me pressionou de forma tão intensa, que eu perdi o senso. Eu fiquei confuso. Eu fiquei desorientado. A pressão foi tão forte que eu perdi, como se eu perdesse os sentidos. Eu ficasse sem saber o que iria acontecer comigo. Eu cheguei a perder o ânimo, a força, a vontade de continuar vivendo. Eu achei que ali era o fim da linha, que o meu fim chegou ali. No capítulo 5, verso 4, ele vai falar de uma pressão que produzia gemidos. Essas foram as feras que ele enfrentou, pressões. Quando se dedica a pregar o evangelho, se enfrenta pressões. Não pense que viver pregando o evangelho, viver obedecendo a Cristo, é um viver aí, no ditado aí da aeronáutica, num céu de brigadeiro, num voo assim tranquilo. Não, é enfrentar pressões. E se não tiver essa disposição, a igreja não vai fazer missões. A igreja não vai ser um polo para expandir o evangelho. Se ela se ficar com medo das pressões, se ela quiser, não, a gente quer trabalhar, mas nada tão desgastante, nada tão estressante. Se esse é o tipo de trabalho que você quer fazer para Cristo, você não vai longe não. Não vai fazer muita coisa não. Porque pregar o evangelho, expor o evangelho, é arriscar-se a enfrentar pressões. Se não quer enfrentar pressões, se a igreja tem medo disso, se a igreja não quer enfrentar esse desafio, ela vai ficar acomodada. Ela vai ficar no seu cantinho. Ela nem mexe com ninguém e também ninguém mexe com ela. Mas se ela quiser ser um polo de expansão do evangelho, ela deve estar disposta a enfrentar pressões. Pressões muitas vezes que irão gerar até esse tipo de desespero. E por último, no capítulo 20, quando Paulo então está falando aos pastores, ele anuncia um outro tipo de pressão que eles enfrentariam. Versos 29 e 30 do capítulo 20. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, outro tipo de fera aqui, lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. A palavra vorazes também fala de pressão dura, lobos pesados, lobos que são fardos. Então, quando Paulo falou de feras, para mim ele está se referindo a isso. A estas pessoas que querem devorar o rebanho, não vão poupar o rebanho. Vão atacar o rebanho sem pena, vão causar um prejuízo espiritual, levando pessoas ao desvio. E ele diz, e mesmo no meio de vocês, pessoas vão se levantar, falando coisas pervertidas, isto é, coisas enganosas,
causando desvio, afastando as pessoas da verdade, levando essas pessoas a seguirem estes mestres, e não a seguirem a Jesus, e não a seguirem a verdade, mas a seguir estes mestres, a seguir outras pessoas, e não o Senhor Jesus Cristo. A igreja deve estar disposta a enfrentar estas feras, estas pressões, estes desafios. Estar pregando o evangelho não é uma atividade cômoda. Fazer missões está longe de ser uma atividade confortável. Fazer com que o evangelho avance é algo que nos desafia a enfrentar o desconforto, a enfrentar a dor, a enfrentar a perseguição, a enfrentar a oposição, a submeter-se a pressões, a submeter-se a pessoas perigosas com seus ensinos errados. É isso. O evangelho é assim. O evangelho vai ter os seus ganhos, mas também terá as suas perdas. Observe a vida de Paulo. Houve pessoas que creram e seguiram. Houve pessoas que não creram. Houve pessoas que creram e seguiram por certo tempo e depois se afastaram e se viraram contra ele. Essa é a caminhada com Deus. Esse é o evangelho. E se a igreja quer ser um polo de expansão do evangelho, ela deve enfrentar esses desafios. Pregar o evangelho, sabendo que vai enfrentar oposição, que vai enfrentar adversários, ela deve estar consciente disso. Adversários na forma de corações duros, de descrença, de tentativa de imitar. Adversários na forma de idolatria, que vão levantar mentiras, vão provocar confusão, vão fazer alvoroço. E adversários na forma de feras, que vão criar fortes pressões com seus falsos ensinos. Isso é viver o evangelho, isto é, pregar o evangelho. Mas é necessário isso para que a igreja seja um polo que faça o evangelho avançar. Esse desafio que Paulo faz aqui no capítulo 20, foi no seu sermão de despedida dos pastores de Éfeso. E diz então, no verso 36 do capítulo 20, que depois de falar isso, ele se ajoelhou, orou com eles, eles choraram, abraçaram a Paulo, beijaram e ficaram tristes, porque a expectativa era, essa foi a última vez que nós nos vemos. E até onde nós sabemos, não foi a última vez, pelo menos para a maioria deles. Mas a próxima vez que eles vão ter contato, vai ser exatamente quando Paulo lhes escreve a carta aos Efésios, e aí vai ser uns 4 anos depois, mais ou menos, quando Paulo, já preso em Roma, lhes escreve a carta aos Efésios, que é esta carta, então, que nós vamos estudar. Mas o desafio é, nós precisamos ser um polo de expansão do evangelho. E para isso, temos que seguir a vontade de Deus, temos que estar centrados na palavra de Deus, no ensino de Deus, temos que aproveitar as oportunidades e temos que enfrentar os desafios. E eu vou repetir o que eu tenho dito. Estamos num ambiente aqui bem confortável, não é verdade? Um calorzão lá fora, e a gente? No ar-condicionado aqui. Músicos, pessoas tomando conta das nossas crianças, enquanto nós assistimos despreocupadamente o culto, cultuamos a Deus despreocupadamente.
Devemos louvar a Deus por isso. Não podemos ser ingratos. Devemos agradecer a Deus por isso. Mas devemos, junto com essa gratidão, ter um certo constrangimento. E quantos aí fora não têm esse evangelho? E quantos em Juazeiro, no Ceará, no Brasil e no mundo estão sem a oportunidade de ouvir esse evangelho? E nós? Vamos simplesmente continuar no nosso conforto ou vamos enfrentar os desafios? Que Deus faça da nossa igreja um polo de expansão do evangelho, enfrentando esses desafios. Amém.